Saudações, galera nerd do Geek Live, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo especialíssimo, um vídeo absurdamente imperdível, um vídeo implacavelmente sensacional. Uau! É, cara. Porque hoje nós vamos falar sobre as séries imperdíveis da Netflix. Quando a gente fala sobre séries, vem logo à nossa mente Netflix, porque ela é hoje uma das plataformas mais utilizadas para assistir, especialmente séries. Ela, Popcorn Time e Pirate Bay são os três mais, na hora de assistir série, que o pessoal mais pensa. Então a gente escolheu algumas séries que estão disponíveis na Netflix, talvez sejam um pouquinho ofuscadas pelas séries que estão na crista da onda, mas que são séries sensacionais, imperdíveis e que vocês precisam conhecer se não conhecem. Mas antes, um disclaimer. Geek Live TV não enforça e não a incentiva de nenhuma maneira nenhum tipo de pirataria. Procure o médico e farmacêutico, leia a bula. E a primeira série que nós trazemos aqui pra vocês é uma série que voltou agora, inclusive, aos novos episódios, Star Trek Discovery. You will never learn, Vulcan. Your tongue is too human. Great unifiers are few and far between. Often such leaders will need a profound cause. Pra gente entender um pouquinho a história, a série ela narra a protagonista, que é Michael Burnham. Não sei se eu pronunciei correto, porque o nome dele é muito esquisito. Mas na história, ela foi criada pelos vulcanos desde criança. Então ela tem a cultura vulcana nela, e depois que ela atingiu a fase adulta, ela voltou para os humanos. Então, principalmente no começo da série, ela fica nessa dúvida de saber em que cultura ela pertence, lutando contra os sentimentos que ela não pode deixar aflorar, ou ela vai realmente deixar aflorar e se entregar para o lado humano, fica nessa dúvida. Essa série é muito interessante, eu comecei a assistir desde o ano passado, né, que a série estreou, e ela não rebuta a cronologia oficial de Star Trek. Muito pelo contrário, ela é uma prequela e ela conta a história do início, né? Então ela se situa 10 anos antes do primeiro Star Trek, que é aquele da década de 60. Eu achei maneiro porque, assim, eu não sou muito fã, eu sou um grande apreciador de Star Trek, mas eu não vi tudo, sabe, que eu deveria ver, veja bem a expressão. Cara, você tá, acho que em queda com o nosso público, porque você falou mal de Tom Cruise, você botou Vingadores lá embaixo, agora você disse que não é fã de Star Trek, cara. Cara, não é que eu não seja fã de Star Trek, eu sou um apreciador de Star Trek, mas pra você dizer que você é fã do negócio, você tem que conhecer do negócio. Eu não posso dizer que eu sou fã de Star Trek. Não sabe nem falar o título da série. Vamos ver se isso vai convencer o nosso público. Mas eu vi uma parada que eu gostei muito, é que essa série, ela não abre mão de técnicas mais modernas, mas ela tem ainda o fio de Star Trek. Ela não perde a identidade. Você não acha que tá vendo Star Trek só porque o título diz que é Star Trek. Você sente que você tá vendo Star Trek. E isso é muito maneiro. E o produtor já disse que ele vai focar mais como nas séries anteriores, em fé e ciência. Esquecer um pouquinho só a questão de guerras entre os povos. Então vai ser bem legal e ela vai realmente mergulhar um pouco mais nas origens de Star Trek. A gente tocou no assunto agora de fé, e a próxima série tem um pouquinho só a ver com fé também. É você colocar fé em uma pessoa que você não confia. Estamos falando de Designated Survivor. Hello? Hi, Daddy. Who is this? Your daughter? Well, my daughter's asleep, and I know that because I kissed her goodnight almost 2 hours ago. When are you and Mommy coming home? There are times when we make history, and there are times when history makes us.
Por que eu falei isso? Porque Designated Survivor é uma série que é o seguinte, já logo no começo do primeiro episódio, todo o governo praticamente dos Estados Unidos morre de uma vez só, e o último cara lá na linha de sucessão é o Kiefer Sutherland, que vocês devem conhecer ele do 24 Horas. Trigger an alarm and I'll blow your head off. Ele é tipo um ministro da habitação, um ministério bem pequeno. Só que ele foi o único que sobrou, porque no mesmo dia ele tinha sido demitido, então ele não estava naquela reunião. Mas ele tinha sido demitido só em parte, não necessariamente, não legalmente ainda. Então ele legalmente ainda tinha o cargo dele, ainda estava na linha de sucessão. Ou seja, todo mundo morreu e ele virou presidente. A série é produzida pelo Kiefer Sutherland, ele geralmente produz as séries onde ele atua. E cara, o Kiefer Sutherland é um ótimo ator, um baita ator e um excelente produtor. A série é muito bem produzida, a série é muito bem feita. Na série é muito interessante porque ele faz um presidente perfeito, né? É um presidente que não tem defeito nenhum. Eu acho legal também porque a série ela tem momentos de ação também. Tem um dos personagens é um agente do FBI, então tem algumas cenas que eles realmente estão seguindo atrás do suspeito. E são sequências de ação bem feitas. Eu só notei uma única vez, um erro de continuidade em uma das cenas. Numa perseguição de carro, a mulher bate com o carro, os dois carros meio que batem, né? Aí claramente o carro dela tá amassado. Aí numa próximo take, assim, a câmera horizontal, o carro dela tá novo! Tá vivo! É o Bumblebee! This is so exciting. Oh no, this isn't my damn voice. Sabe, anda num Transformer. Kiefer Sutherland is. Sir, you are now the President of the United States. The Designated Survivor. Wednesdays is... Cara, não tem como não falar dessa série quando você tá falando de séries imperdíveis da Netflix. Por favor, faça as honras. Suits, ou como ficou conhecida no Brasil, Homens de Terno. É sério que é Homens de Terno não, né? Homens de Terno, que nome horrível. Muito mais... Homens de Terno tem mais nome de, sei lá, de capa de mensal da Arezzo, tá ligado? Uma revista dessas aí. So messed up from whenever goddamn thing happened to him in his pathetic childhood. Shut the hell up! He can't! Suits é uma série bem fincada no universo da advocacia, universo burocrático. E não confunda isso com algo chato, muito pelo contrário. A série é super interessante, com diálogos muito inteligentes e afiados, e os personagens são extremamente carismáticos, todos os personagens principais. Suits conta a história de dois protagonistas que são os principais da série, que é o Mike Ross, que é um garoto que ainda tá meio perdido, ele tem uma memória fotográfica. Ele é absurdamente inteligente, tão inteligente quanto a minha mãe acha que eu sou. E ele consegue ser admitido no escritório de advocacia sem terminar a faculdade de Direito. E o que é pior é que aquele escritório de advocacia só aceita pessoas de determinada faculdade, ele tentou outra faculdade bem inferior e ainda foi expulso. Então, assim, é duplamente ruim, porque eles tiveram que não só mentir que o cara tem um diploma, mas eles também têm que mentir pra uma galera toda que é da mesma idade que ele, que também tá entrando na empresa, que acabou de se formar, de que o cara é formado numa faculdade que ninguém conhece ele, sabe? É sensacional, cara. Eu acho melhor você falar dessa série, porque senão eu vou ficar aqui derramando elogios só em cima, cara. Uau! Bom, e aí, consegui superar aqui a minha tietagem. E aí, o Mike começa a trabalhar com o Harvey Specter, que é o melhor advogado de Nova York. O cara é simplesmente sensacional. Cara, a série é absurdamente inteligente. Uma coisa que eu acho muito legal é que o Mike e o Harvey, eles têm uma competição entre os dois, que é uma competição de referências. Eles vivem soltando frases de filmes, de livros, pro outro responder pra ver quem é que pegou a referência. Mas também tem outros personagens muito bons, como a Donna, é uma personagem excepcional da série. É a secretária do Harvey. Isso. O Louis é aquele vilão que a gente não consegue odiar. Meu malvado favorito. É o meu malvado favorito. O Louis é um fofo. E a princesa Rachel. Princesa Rachel, cara, vai casar agora com o príncipe, né, rapaz? Safado conheceu ela primeiro.
Inclusive, uma notícia ruim para os amantes da série. A série tem 7 temporadas na Netflix. E é tão boa que eu quase maratonei temporadas inteiras. Mas uma notícia ruim é que na 8ª temporada a gente muito provavelmente não vai ter esses 2 personagens principais. O Patrick J. Adams, que é o ator que faz o Mike, e a Meghan Markle, que é a atriz que faz a Rachel, vão abandonar a série. O Patrick, porque ele quer novos desafios, quer fazer outros papéis. Meghan Markle porque ela vai casar, brother, com o príncipe. Vai ser princesa, cara. Ela não vai poder mais ficar atuando em sériezinhas por aí. Exatamente. Então o mundo vai perder uma grande atriz e vai ganhar uma princesa. E vai perder um grande advogado, mas vai ganhar, sabe-se lá o que outra coisa que o Patrick vai fazer. E aí a dúvida vai ser se a série vai se sustentar sem eles 2 no elenco. Bom, a próxima, falando de coisas tristes, é uma série que lida com mortes. Mas não é tipo uma CSI ou alguma coisa do tipo, não. A gente tá falando daquelas pessoas que causam mortes. Das pessoas que fazem isso porque elas gostam de fazer isso. Estamos falando de Mindhunter. It's not easy butchering people. It's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent. You know, there's a lot more like me. Do you think so? A série se passa nos anos 70, quando ainda não havia muito esse conceito de serial killer como a gente tem hoje. Na verdade, a gente vai acompanhar a galera que começou a cunhar esse termo, que começou a fazer os primeiros estudos na mente das pessoas que têm esse tipo de desvio. É uma série muito interessante porque até aquele momento, aquelas pessoas no FBI, elas acham que todo crime é um crime passional, entendeu? É um crime situacional. Tudo preso, se eles percebem realmente uma inclinação diferente, já aplicam que o cara é maluco. Então, eles não sabiam que existia um conceito de psicopatas que a gente sabe que existe hoje. E essa série é muito legal porque ela acompanha um cara, o personagem principal dela é um negociador de situações com reféns. E daí, depois que algumas coisas acontecem, ele começa a se perguntar por que as pessoas fazem isso. E é interessante que tem bastante um preconceito quando eles vão começar o estudo desse caso, né? Todo mundo fala, vocês estão indo atrás de maluco. E é muito maneiro a persistência que ele tem, né, pra continuar fazendo isso. Isso é muito legal. O legal de Mindhunter é que ela aborda justamente você pode mudar o mundo. E não estou dizendo de mudar o mundo, mas mudar o seu mundo, mudar Sim. o universo em que você vive. Você pode sair da caixinha e fazer diferente, você pode convencer as pessoas de que o seu jeito é o melhor e você não precisa ouvir o que todo mundo diz e seguir, não, então não vai dar certo, não vou fazer. Esse pra mim é o aspecto mais legal da série. Ela mostra que você pode defender a sua ideia e vencer. Cara, é igual minha mãe fala, esse negócio de YouTube não vai dar certo, não vai pra frente. Minha mãe também, não vai dar certo, vai pra frente, mas vai que uma hora a gente conhece, sei lá, um serial killer que... If this is gonna work, we need to talk to more subjects. More! You want truffles? You gotta get in the dirt with the pigs. O assunto dessa série da Mindhunter é um assunto que transcende o tempo, porque a mente humana é uma coisa que transcende o tempo. Mas falando em tempo, a nossa última série desse vídeo também fala a respeito de tempo. A série é 12 Macacos. Jennifer's drawing, she was onto something. Trust me, one last time. Only the dead can forgive. You're gonna find the answers. E 12 Macacos é uma série baseada no filme com o mesmo nome, 12 Macacos, que foi estrelado por Bruce Willis. E a série ela acompanha justamente o personagem James Cole, que era o personagem do Bruce Willis, na tentativa de mudar o futuro. O futuro dele, né, no futuro, a população foi dizimada
cerca de 93,6% da população foi dizimada por um vírus que foi disseminado por uma organização chamada os 12 Macacos. E aí ele fica voltando no tempo para tentar impedir a disseminação desse vírus e assim salvar a humanidade. Essa é a premissa da série. E essa série acompanha esse ator que faz o James Cole, que é o Aaron Stanford. Ele é o mesmo ator que fez X-Men, o Pyro, no primeiro filme de X-Men. Sério, cara? É, aquele mesmo ator. What's your name? John? What's your real name, John? Go ahead. Pyro. Caraca, brother. Não percebi não. Isso eu não sabia não. E a atriz que acompanha ele é a mesma atriz de Suits, que faz a secretária do Lewis. Aquela loirinha. É verdade. É verdade. Olha aí. Pra você ver como está tudo interligado, está tudo interconectado. Na verdade, este vídeo foi gravado no futuro, mas no futuro a gente tinha poucos inscritos, então a gente voltou no tempo para gravar esse vídeo novo. E a gente continua com poucos inscritos. Eu tenho que voltar outra vez. E essa série, ela levanta questões como: será que o futuro é imutável ou nós podemos mudar o futuro? Será que as nossas ações para mudar o futuro já não foram previstas? O futuro não vai ser mudado porque as ações para mudar o futuro já haviam sido previstas pelo próprio futuro? What? São questões que são levantadas nessa série e não são respondidas ainda porque a série ainda não terminou. Mas é uma série muito interessante, uma série muito legal. E quem gosta muito de ficção científica e viagem no tempo... You and I started this together. We're gonna finish it. Climb the steps, ring the bell. Bom, fica aí a recomendação pra vocês. Esse aqui não é um top de nada, isso aqui é só uma listinha. A gente pensou junto algumas séries que seriam interessantes e que, como o Jota disse, ficam um pouco ofuscadas no tanto sucesso de outras séries de nome muito maior. Então, nossa recomendação tá aí pra você. E a outra coisa que a gente recomenda também é: não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de espalhar o nosso amor, espalhar toda essa beleza, espalhar nosso cenário maravilhoso no YouTube afora. Escreve aí alguma série que a gente não tenha falado, que você achou que a gente poderia ter falado, ou recomenda alguma série mesmo que tem no Netflix pra gente assistir, ou vamos conversar, dar alguma opinião e a gente responde aí pra você. Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, tá aí o endereço, Instagram, Facebook, se inscreve aí e acompanha a gente. E ative lá o sininho pra você receber mais avisos de vídeos interessantes como esse. É isso então, galera, a gente fica por aqui. Eu sou o Jota. Eu sou o Ice. E até o próximo vídeo. Live. Show, perfeito. Ui! Saudações, galera nerd deste Geek Live. Ah não, eu não tava olhando pra câmera. Droga, o susto, droga!